Olá, você que se conecta ao videocast Gas Week, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, André Ramalho, te convido hoje para uma conversa que vai olhar um pouquinho para o passado de integração do mercado de gás da Argentina e do Brasil e vai também se propor olhar para o futuro dessa relação numa conversa com Walter Farioli, que é diretor-geral da Transportadora Sul-Brasileira de Gás, a TSB. Seja muito bem-vindo, Walter. Obrigado, André. É um prazer estar aqui conversando contigo e já agradecendo e elogiando o trabalho que a Eixos vem fazendo. Eu sou um ouvinte, né, e direto, até porque a gente tem mais tempo para ouvir hoje do que ver proximamente. Então é muito bom esse formato. Sou um entusiasta. Parabéns. Legal. E para você que não associou ainda o nome ao gasoduto, né, TSB é aquela perna ali que faz a conexão da Argentina à fronteira em Uruguaiana, né? Deixe seu like, né? Ative o sininho de notificações, inscreva-se no canal da Agência Eixos para ficar ligado em todo o conteúdo que entra por lá. E aí me permitam fazer uma breve digressão aqui para começar a conversa, Walter. 25 anos atrás, né, o Brasil e a Argentina inauguravam um capítulo importante aí da integração regional com a inauguração do gasoduto de Uruguaiana, que, enfim, conecta o mercado argentino à fronteira, a térmica de Uruguaiana ali, né, na fronteira. Começa a operar então esse gasoduto. É uma história que foi interrompida ali em meados, né, segunda metade da década também de 2000, Perfeito. quando o declínio da produção da Argentina interrompe, né, esse fluxo de fornecimento de gás argentino. A gente fica então sem a conclusão do projeto original, né, da TSB, que era conectar ali Uruguaiana até Porto Alegre, né, permitiria hoje jogar inclusive o gás brasileiro para a Argentina e vice-versa. Bom, mas aí vem a descoberta das reservas gigantes de gás de Vaca Muerta, traz uma nova dinâmica para o mercado sul-americano. E aí eu pergunto, enfim, é uma nova chance para a TSB concluir o projeto originalmente concebido lá atrás, há 2 décadas atrás, Walter? Excelente essa pergunta. Ela é motivadora, né? Porque ela revela, no que você bem simplificou, a história de 25 anos, né? Um quarto de século, para ficar bonito a expressão. A TSB, quando nasceu lá atrás, ela nasceu com o intuito de fazer essa conexão, que eu acho que foi a expressão, conexão de Argentina com Brasil. E os argentinos, à época, e eu estava chegando na TSB, eu cheguei em 2000, e tinham uma promessa firme, né, de muito gás e com uma condição já estruturada para que esse gás chegasse até a fronteira, e assim foi feito. Infelizmente, né, dizem os argentinos, e diziam à época, que as condições de mercado e possibilidade de garantir contratos firmes para 10, 20 anos era muito arriscada, e o gasoduto, então o projeto do gasoduto foi interrompido. O fato é que a TSB, à época, já havia assinado contratos e assumido compromissos, né, com os seus agentes, o seu carregador, né, que era a distribuidora local. E se decidiu, obviamente, então, seguir com esses contratos, e vivemos aqueles períodos que são períodos cinzas, né? Não é preto nem branco, entre definições. E isso ali pelos 2005, até 2005, 2006, existia uma possibilidade, ainda que remota, de retomar o projeto, ou seja, então houve um declínio. E em 2005, 2006, os sócios, à época, definiram então que era o momento adequado para cair na real, era o termo que a gente usava. A TSB fez um impairment de ativos, reconheceu em prejuízo os investimentos feitos até então e se adaptou estruturalmente como uma empresa para atender aqueles contratos específicos, né? Na época tinha ainda um pouco de contrato lá do trecho 1, ainda que não transportasse, tinha obrigações, né? E mantém até hoje, enfim, os dois trechos. E seguimos na expectativa sempre de retomar, vamos dizer assim, o projeto originalmente, né? A fase 2 que nós chamamos, que é basicamente a integração dos dois pontos. E essa ação de conclusão, na cabeça dos sócios e na nossa cabeça aqui, era basicamente uma opção que os sócios tinham à época e guardaram. Ela quase virou pó, Uhum. até que os argentinos então trazem ao mundo Vaca Muerta, né, como uma grande descoberta. E a opção, eu ia dizer Petrobras, né, a opção TSB, ela então se valoriza, porque
ela é algo que está posto, já existe, né? A conexão Brasil-Argentina, você bem falou, já cruzamos o Rio Uruguai, eu costumo dizer. Então, hoje é uma condição de otimismo, eu diria assim, em termos mercadológicos, mas até hoje realista e viável, né? Para Entendi. fazer essa conclusão. Bom, Walter, você disse que chegou até Sibir em 2000, então você é uma memória viva desse processo, né? Eu queria Exatamente. explorar um pouquinho, assim, na tua visão, né? Que esse passado, né, deixa de lição aí, né? O que não deu certo nesse processo e o que te faz crer que dessa vez vai funcionar? Ótimo. Então, olhando um pouquinho para trás, nesse período de 2000, o Brasil, lá, vale lembrar assim rapidamente para quem não era do setor, vivia uma crise energética muito grande de água, de energia elétrica, ou seja, aí nasce o programa de PPT, né, Programa Prioritário de Termoelétricas, e a Petrobras, junto com o governo, fez um esforço enorme para buscar no gás, e aí nasce o Gasbol, enfim, vindo o gás da Bolívia, a própria Argentina como uma ponte de integração e fatores específicos da região sul, os líderes à época, né, a ministra na época era secretária de Minas e Energia, Dilma Rousseff, o próprio governador à época, Olívio Dutra, enfim, viram naquilo uma condição importante para finalmente, nós estamos falando de 2000, é impressionante, finalmente tirar o Rio Grande do Sul da ponta do sistema dependente até hoje, né, energeticamente, seja ele não tenha condição. E como todo final de linha, toda ponta, ele é uma força menor, digamos assim, nas decisões, na definição. Quando a Argentina se apresenta como uma fonte importante de gás, a TSB vira uma espécie de bridge, né, entre a Argentina e o Brasil, tá? E aí se falava à época de fechar um anel, né, energético de gás, integrando então o Cone Sul, e aí Argentina, Bolívia, Brasil, isso em torno do Paraguai, né? E hoje a notícia boa é que o Paraguai se apresenta inclusive como um item importante de consumo de gás, né? Associado obviamente à oferta abundante que se apresenta na Argentina, sabe? Então, 25 anos, teve as mudanças todas estruturantes da ANP, a ANP estava nascendo, né, com a lei, com as estruturas, trabalhou muito nesse período, mudou a lei do gás, ou seja, e nós, na TSB, aí, os sócios, né, sempre trouxeram para nós, nas nossas conversas de, digamos assim, visão estratégica, qual é o planejamento estratégico dessa empresa, TSB, eu sempre já falei isso outras vezes, nós nos imaginamos como aquele guardião do templo, sabe aquele que a gente via nos filmes, que ficava cuidando do Gatekeeper, templo? né? Exatamente. Então eu disse, olha, vocês fiquem aqui guardando esse tesouro, né, essa autorização para fazer um gasoduto. Tenho sempre em mente que as empresas que estão aqui segurando essa estrutura são empresas do porte de Petrobras, né, a Total Energy, a Repsol e Ipiranga, e depois hoje Ultra, né, Ultragaz. Então são empresas que estão expostas, têm tradição no mercado de energia de modo geral, mundial, né? E a ideia é que qualquer problema que acontecesse na TSB não seria apresentado nos jornais como houve um problema técnico, um rompimento na TSB, não. Empresas da Petrobras, empresas multinacionais, etc. Isso era uma coisa que sempre nos preocupou muito e o nosso foco estratégico era atender então esses contratos, né, da forma mais ágil e ordenada, customizada possível, mantendo obviamente as condições de integridade do duto, que era o mais importante. E no meu caso especificamente, então que estou nesse período todo, eu te confesso que eu vivi vários momentos aí dentro, né, de desilusão, de perspectivas. Hoje, eu acho que o momento que a gente vive é um momento de inexorável possibilidades, né? Realização. Por quê? Porque a gente sabe da quantidade imensa que tem provada, efetiva, diferente lá de 2000, de gás na Argentina. E a gente sabe também que esse gás tem que sair da Argentina, tem que ser monetizado e passa, vou dizer assim, né? Muito provavelmente uma parte fica, mas no mínimo, ele passará pelo Brasil. E, óbvio, a TSB é uma ponte que está montada hoje, já estruturada. Isso, óbvio,
né? Não podia ser diferente, traz para nós um cenário otimista e os sócios assim veem, né? Como uma possibilidade fantástica de... Agora vamos lá, a gente está falando, né, de ligar Porto Alegre a Uruguaiana, né? O Triunfo a Uruguaiana, não é isso? Exatamente, a gente fala Porto Alegre, mas na realidade o ponto de entrega da TSB ou de recebimento quando encostar o gasoduto vindo de Uruguaiana é Triunfo, que fica a 45 quilômetros de Porto Alegre, junto ao polo petroquímico, que é um grande consumidor, né? A gente está falando então de uma extensão aí de 600 quilômetros, 600 arredondando. quilômetros, né? E esse traçado original, hoje vocês, enfim, estudam otimizá-lo, redefini-lo, ou ainda segue aquilo que vocês pensaram originalmente? Excelente, ótimo, me dá a oportunidade de trazer, inclusive, uma informação mais atualizada sobre essa questão. A TSB, lá em 2002, 2013, ela concluiu assim, 100% a aquisição dessas áreas onde, né, o direito de passagem, enfim, onde passa o gasoduto, inclusive adquirindo propriedades de terras onde serão instaladas as programadas estações de compressão e válvulas, né, de bloqueio, enfim. Esse ativo, ele é hoje registrado, está lá na TSB, tem a escritura, tem o registro, ou seja... E eu te digo que é uma oportunidade interessante falar sobre isso, por quê? Porque nós estamos exatamente iniciando um trabalho de atualizar e revisitar essas certidões, né, em cartórios, etc., ao longo de toda a faixa, mantendo o traçado original, que é quase uma linha reta, que nem você diz, aonde vale dizer que 25 anos, para você ter uma ideia, André, os registros, os georreferenciamentos dessas áreas, eles seguiam um determinado padrão, né? Esse padrão mudou, né? Hoje com a tecnologia diferenciada, e nós precisamos então atualizar, digamos assim. E corremos o risco, inclusive, de ter algumas variantes, assim, sei lá, eu tinha um terreno numa fazenda XYZ e que passava 10 metros, agora pode ser a outra. Então eu vou ter que revisitar isso, né? É um trabalho que a gente já iniciou, que nos motiva, né, para, enfim, revisitar as áreas onde o gasoduto deverá passar, né? Isso, de novo, mantido o trajeto original. É interessante pensar que em 25 anos essa área, né, onde o gasoduto passa, ela se modificou, ainda que não muito, não tem assim uma pujança de desenvolvimento na região, mas tem uma área ao sul do Rio Grande do Sul, se a gente olhar o estado, que é hoje uma área muito importante para o carvão, por exemplo, né, que é a região de Candiota, enfim, onde tem termoelétricas, o próprio. Carvão, ao mesmo tempo que se apresenta como um combustível importante para a região, ele tem restrições ambientais, tem uma série de impeditivos, né, econômicos. E com a oferta de gás argentino que se aproxima, e aqui eu até não posso nem antecipar, porque a gente tem NDA assinado com interessados em desenvolver esse mercado potencial de energia, geração de energia nessa região, migrando, né, projetos e empresas que estavam utilizando gás para gás natural, ou shale gas. Carvão para o gás, né? Exatamente. O que implica isso? Implica em pensar um traçado complementar, né? Se a gente tinha uma linha reta de Uruguaiana a Triunfo, hoje dá para se imaginar uma linha descendo do centro até o sul, é uma possibilidade bastante razoável, de médio prazo, aonde o gás argentino entrando no Brasil, ele certamente vai ativar, né, vai movimentar essas possibilidades, não só, eu dei um exemplo, né, outros existem, de mercado no Rio Grande do Sul, especificamente. Mas a gente falou de Uruguaiana a Triunfo e falando do gasoduto Uruguaiana Porto Alegre. Eu acho que esse é um momento importante aqui para me frisar algo que eu tenho dito em conversas, enfim, recentemente até, nos últimos 6 meses, eu tenho dito o seguinte, que o gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, ele deixa de ser o gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, porque dá a impressão de que é um gasoduto regional específico que vai trazer o gás da Argentina para o Rio Grande do Sul, o que é absolutamente inviável e improvável no sentido de investir na Argentina, que precisa investir muito na Argentina, para viabilizar o transporte, a infraestrutura argentina, para que o gás venha ao Rio Grande do Sul.
Qual é a lógica? A lógica é que o gás argentino chegue ao Brasil e ele passa pelo Rio Grande do Sul. Isso muda bastante porque o gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre passa a se chamar, então, assim, né, na prática, digamos assim, como o gasoduto Argentina-Brasil. Né? Que já existe, o gasoduto hoje ele já cruzou o rio, a gente está falando isso há bastante tempo. Né? E é um investimento de que ordem que vocês estão hoje estimando, né? Eu lembro a IPE fazer o cálculo ali no plano indicativo de 6,8 bilhões, é algo que vocês consideram? Perfeito. A IPE, quando fez esse cálculo, obviamente, ela fez um trabalho amplo, né? A gente tem conversado com eles bastante e suprido, né, os técnicos, os analistas com informações. E a posição que a gente traz sempre, André, é a posição que se dispõe, né? Ou seja, lá de 2000 foi feito todo um modelo de desenvolvimento e, enfim, para geração de tarifas, etc. E tinha uma série de princípios e premissas assumidas. Mantidas essas premissas, e tem bastante sentido pensar nisso, por exemplo, o trecho original, 4 estações de compressão, uma rampa de crescimento, etc. Valores da época trazidos a valor presente em dólar, mesmo com o PPI, que se tu venha corrigir, é algo da faixa que a gente estima isso. Não tem essa estimativa detalhada, etc., mas uma ordem de grandeza bastante razoável, eu diria que é algo na faixa de 1,2 bilhão de dólares. No topo, ou seja, estações de compressão, elas não nascem assim juntas, né? 3 estações. Começa com uma estação em Uruguaiana, o projeto, né? E vai um pouco depois para uma estação, sei lá, em Caciqui, depois mais à frente são faseado, né, o investimento. Exatamente. Tu tem uma rampa. Era basicamente em 3 etapas, né? O gasoduto à época foi projetado para iniciar, digamos assim, com 6 milhões, 700, quase 7 milhões, passaria depois para 9, alguma coisa, e depois 12 milhões, saindo de Uruguaiana e chegando até Porto Alegre. Obviamente que ele deixaria 2,8 milhões lá na térmica de Uruguaiana, né? E aí a gente fala, então, num número mágico de 15 milhões de metros cúbicos, etc. Um gasoduto de 24 polegadas. Né? Esse gasoduto, que é o que está lá no projeto e que fala disso, hoje eu me autorizo, digamos assim, por uma questão pragmática, porque também tem uma coisa, esses 25 anos, eles te dão experiência, eles te dão paciência, resiliência, etc. Mas, ao mesmo tempo, tu fica mais pragmático, né? Tu vai ficando mais velho e tu fica menos paciente, menos tolerante. E nesse pragmatismo, eu me autorizo a dizer que um gasoduto estruturante, no sentido de trazer gás da Argentina para o Brasil, que é o que eu estou falando, ele deixa de ser um gasoduto regional de 24 polegadas que vai trazer gás, e eu tenho, fazendo um parênteses, conversado bastante com os empresários do Rio Grande do Sul, na Federação das Indústrias, em que a gente participa de um comitê de infraestrutura, e a expectativa deles, até bem pouco tempo, era de atender, obviamente, é justo, a província, né, o estado do Rio Grande do Sul, com demanda potencial, etc. E o que eles perceberam dessas conversas, e já é uma constatação, de que, na realidade, a gente tem que pensar um pouco mais do que atender o Rio Grande do Sul. Não existe, André, e eu vou ter oportunidade de estar falando bastante isso daqui para frente, não existe condição técnica, feasible, né, econômica, de se criar uma estrutura de transporte na Argentina para tirar o gás de vaca muerta, estruturante. Quando eu falo estruturante, eu estou falando no mínimo de 30 milhões de metros cúbicos dia, assim, para começar a conversa. Para atender Rio Grande do Sul somente, né? E o pessoal fazia conta, não, que tem 2 termoelétricas, tem uma demanda reprimida, é muito complicado isso. Então, a gente tem que pensar, eu digo a gente, os tomadores de decisão, né, e isso em todos os níveis, desde o Estado, né, e eu costumo separar um outro parênteses, né, não governo, certo? Eu falo de Estado estruturante. Agentes de Estado, com iniciativa privada, obviamente, e com quem vai consumir esse gás. Né? Pensar num projeto que atenda um médio e longo prazo a condição de energia e suprimento do Brasil como um todo. Então, se esse gás a gente imaginar que sairia da Argentina chegando ao Rio Grande do Sul ou passando pelo Rio Grande do Sul, que é a nova expressão, ele obviamente chega ao centro, o grande centro de consumidor, que é a região sudeste do Brasil. O que demandaria, eu imagino ali também um investimento associado no gasbol, né? De não reversão, tenha dúvida né? disso. Eu brinco sempre com meu querido amigo Ijar, de que na realidade a gente tem que, o Brasil, né,
os consumidores, o mercado brasileiro necessita de sair um pouco da caixinha, né? Sair fora do quadrado, de imaginar um modelo nós precisamos saber se tem uma demanda que vai justificar o preço para fazer o investimento, e aí esse cenário não existe mais. Não existe essa possibilidade. O consumidor brasileiro, o potencial consumidor brasileiro de gás, etc., ele não tem mais essa condição de pensar em um contrato de 20 anos, 10 anos. Tem que ser, principalmente industrial, são contratos de médio prazo em que eu tenha flexibilidade de migrar. Se o gás está ruim hoje aqui, vindo da Argentina, eu posso pegar um outro gás que vai vir do pré-sal, da Rota 1, Rota 2, etc. Eu posso buscar um GNL, enfim. Gás de oportunidade. Esse é o ponto. Então, isso é mais dinâmico. Além do que, eu tenho que pensar também numa condição de oferta, diferenciada. E aí eu até aproveito, porque a gente vai estar falando, inclusive a gente vai estar em algum momento discutindo isso, né? Mais aqui na frente, em seminários, fora. E a ideia é que a TSB, né, ou a estrutura, a solução para um gasoduto vindo da Argentina para o Brasil, que passará pela TSB, ela tem que ser pensada como algo maior do que foi até então, certo? Bom, muito bom. Então vamos tentar organizar um pouco aí o pensamento, né? Acho que é um ponto importante aqui da discussão, né? Você mesmo mencionou, né? Toda a construção, né, dessa infraestrutura existente, ela foi baseada em contratos de longo prazo, né? Em que se assumiram ali a reserva de capacidade que viabilizou-se a construção de toda a infraestrutura existente. Você está propondo um modelo diferente, né? Sai dessa caixinha, assim. O que poderia ser de alternativa adotada para a gente tirar do papel? Assim, ótimo. Na realidade, eu nem estou propondo, assim, como se fosse algo que eu pensei, eu estou concluindo, né, que se a gente pensar que nos últimos anos, para não falar muitos anos, nós não tivemos condição de avançar com esse modelo, que é um modelo que a história do ovo da galinha, etc. A gente tem que pensar, me parece, por esses 25 anos que me autoriza a falar sobre isso, o seguinte, que é uma condição mais conjunta, tipo cooperativada, estruturante, em que agentes, tanto produtores, se a gente olhar especificamente para a Argentina, produtores de gás na Argentina, que têm um braço importante no transporte, quase que são irmãos siameses, né? Tequinte, TGS, etc., a solução é conjunta entre eles, né? No caso do Brasil, é a mesma coisa. Tanto os transportadores, no sentido de infraestrutura, que estão dependentes, digamos assim, de alguém que produz e alguém que consome. Tem quem vai consumir gás no Brasil suficiente para justificar investimentos de infraestrutura desse porte. Certamente passa, eu não consigo imaginar, André, até prova em contrário, passa por uma estrutura de flexibilidade de gás, e aí a gente fala de termoelétrica, tá certo? Geração de energia, como transição e etc., mas necessariamente como âncoras base que vão justificar um primeiro momento para investimento em transporte, infraestrutura de modo geral. Não é só transporte, tem, né, de modo geral, a infraestrutura, e aí desde do transporte, passando pela distribuição, a próprios terminais, enfim, né, o PGNs e por aí vai. Para a tua fala, Walter, significaria as transportadoras assumirem um risco maior, talvez, ali de investimento? Não só as transportadoras, mas eu acho que esse risco, e aí eu falo até como estatístico, né, que é a minha formação básica, no sentido de diminuir o risco, tu tem que ampliar o leque, certo? Vai investir no mercado, tem que diversificar, digamos assim. Então, essa coisa de distribuir o risco passa não só por risco das transportadoras. Não, as transportadoras, então, esse risco tem que ser conjunto, né? Ele tem que ser pensado de forma integrada. Tanto do lado do produtor de gás, aí a gente volta lá para a Argentina, pode falar de pré-sal, etc., mas pensando do lado argentino, como do transporte, né, como da distribuição, como do processamento de gás. E como é que faz para integrar esses formadores ou geradores de risco para minimizar e reduzir esse risco? Na minha modesta opinião, necessita, como todos os eventos que aconteceram no passado, uma liderança que não é uma pessoa, obviamente, é uma estrutura, e eu não consigo imaginar, até prova em contrário, como foi no passado, uma estrutura de Estado, né? De novo, para deixar claro, não de governo, né? De Estado, que é perene. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que o Brasil, que é o grande consumidor que vai pagar essa conta do gás argentino, ele tem que ter garantias efetivas de que a gente não vai viver o que aconteceu lá em 2000, por exemplo. E como é que faz isso?
Existem várias ideias nessa linha que estão sendo discutidas. Uma delas, por exemplo, é uma espécie de modelo cooperativado, em que o consumidor potencial ou gerador de infraestrutura no Brasil vá à Argentina e se posicione, como foi lá no passado, inclusive, junto com os argentinos e detenham conjuntamente esses investimentos e ativos para que esse gás, então, chegue com segurança. Um modelo de negócio mais vertical. Certamente, com um detalhe importante, o gasoduto, e eu me coloco, por exemplo, com um chapéuzinho aqui de um grande consumidor potencial de gás. Uma indústria, por exemplo, de vidro, enfim, alguma coisa nesse sentido, que eu vou fazer um contrato e hoje é dito, meu querido consumidor, assine aqui um contrato pelos argentinos. Assine aqui um contrato de 20 anos e com isso eu fico tranquilo que você vai comprar o meu gás e eu vou fazer aí eu vou fazer o gasoduto para entregar o gás. No setor elétrico é muito comum, né? O consumidor, né? Fazer um investimento também em conjunto É conjunto, geração, acho que é essa a né? palavra, porque se eu preciso de uma estrutura, uma matéria-prima, se eu preciso de um insumo energético para fazer o meu negócio e eu dependo de outro estado, outra nação, eu tenho que ter um mínimo de garantias e não existe garantia melhor do que estar junto lá, né? Esse é um ponto importante. O outro me parece que seria uma demonstração, né, argentina de redução de riscos, gasodutos específicos, exclusivos de exportação. Porque pensa o seguinte, no curto prazo e no médio prazo, até prova em contrário, a gente tem percebido isso, qualquer frio ou mudança de temperatura nos arredores de Buenos Aires, o gás muda de roteiro, né? Tu consegue imaginar um consumidor brasileiro fazendo um contrato de novo, investindo 2 bilhões de dólares numa grande indústria, numa capacidade, etc., contando com esse gás e olhando para o termômetro, ver se vai faltar gás na Argentina porque vai ficar frio, coisa. Claro que eu estou falando num cenário de médio prazo aqui atrás, mas para resolver esse problema eu imagino um cenário estruturante e mais, talvez, ser coerente com o próprio discurso da Argentina. Qual é o discurso da Argentina? É que existe gás para 90 anos, estruturante para toda a América, e existe, comprovadamente, está lá, tecnicamente se demonstra isso. Ótimo. Então, se existe isso e esse gás tem que ser monetizado, parece razoável pensar que esse gás todo poderia ser ofertado, né? E aí numa estrutura, de novo, de negócio conjunto, que é um grande desafio, não é algo simples, obviamente, mas na porta, na antessala da fronteira com o Brasil. Me parece, e aí uma brincadeira, mas exagerando, mas só para dar uma ideia, me parece que aí teríamos que distribuir senhas para o mercado brasileiro potencial, que está aí, que a gente fala toda hora, para comprar esse gás, né? Disponível e com um detalhe muito interessante pela lógica de formação de tarifa. Quanto mais gás eu tiver dentro desse duto, A escala, né? a escala, que é para todo o negócio, obviamente que a tarifa vai ficar menor. Sem falar na flexibilidade que eu teria de pequenos consumidores, agentes que poderiam se conectar, etc. Então, pensando num mundo mais estruturante. No mundo de remendos, né, aí eu começo a pensar em outras coisas. E eu acho que é razoável, talvez até seja o início, pensar no mundo de remendos, né? Vale aqui um elogio específico para o meu sócio, né, o sócio da TSB, que é a Total, que fez um esforço fantástico, reconhecido internacionalmente, como tirar um gás de vaca, uma molécula de gás de vaca muerta e fazer ela chegar em São Paulo, cruzando pela Bolívia. Isso é motivo de orgulho para nós, que temos a Total aqui como sócio, mas ao mesmo tempo não é uma solução estruturante, reconhecida inclusive pelo próprio produtor argentino ou produtores argentinos. Existem produtores na Argentina, a gente pode falar aí, sei lá, 10, 12 produtores potenciais, que juntos, o que é de novo um grande desafio, né? Juntos podem pensar, juntos inclusive com a estrutura, com o sistema de transporte, podem pensar uma solução mais estável de longo prazo. De novo, para ser coerente com o discurso de que esse gás é um gás para longo prazo. Se não for assim de fato e eu precisar marginalmente mandar alguns 1.000 metros cúbicos para atender ou compensar uma instabilidade de pré-sal ou coisa que vale, Aí o que ok. tá posto, tá posto. Ok, então é outro negócio, seguimos por aí. Tá? Agora, pensar em projeto estruturante para usar gás argentino no Brasil, me parece que a solução é desafiadora, de novo, é muito desafiadora. E, de novo, independentemente do governo de plantão, da ideologia de plantão, é um cenário de cash flow de 30 anos, né? Pensando numa coisa mais estável. Agora, é um modelo, né, Walter, pensando aqui,
alternativo, assim, ao que prega, por exemplo, a lei do gás, né, de verticalização, de carregador e transportador, né? Acho que teria que passar também por uma rediscussão. No Brasil, É, não tenha dúvida, porque essa lei, ela é dinâmica, né? A sim. gente observa que ela, assim como 2009, 2021. exatamente. E tem os críticos da lei que Sim. dizem que ela não incentivou, não gerou, né? Talvez eu seja um desses, no sentido de que a lei que está posta aí para a melhor das boas intenções, ela não trouxe resultados práticos, efetivos. Que resultados, alguém poderia perguntar? Que resultados tu esperaria? Sabe? Que resultados de uma visão otimista e redução de risco, que motivasse o consumidor a utilizar o gás. Porque é inexorável o gás como transição energética. Ponto. Como é que faz para usar esse grande volume de gás? De novo, eu estou centrando aqui a conversa com o meu potencial carregador, né? Gás que virá da Argentina. Necessariamente passará por uma mudança de paradigma. De novo, pragmaticamente falando. Saindo do pragmatismo, a gente pode conversar sobre coisas, digamos assim, do dia a dia, normal, no sentido de, nós precisamos, então, fazer um contrato de médio prazo, fazer aqui um revamp nessa linha aqui, aumentar um fluxo diferente nesse aqui, e aí eu vou trazer 1,5 milhão aqui, 2 milhões, e ficar falando que o consumidor tem que dar garantias de contrato de 20 anos para que ele consuma, etc. E a gente vai ficar falando, nós ficamos 25 anos falando sobre isso. O gasoduto, por exemplo, o Gasbol, nasce sem essa conversa. Ninguém, quando fez o Gasbol, né, o Fernando Henrique Cardoso, que retomou o projeto original de quantos anos que existia, ele foi lá em São Paulo bater na porta do consumidor e dizer, vocês assinam um contrato aqui de tantos mil, que daí eu vou fazer um gasoduto com gás da Bolívia. Óbvio que não foi assim. Mas quem fez isso? Quem teve a capacidade de reunir os agentes interessados, o produtor de gás na Bolívia, onde a Petrobras tinha ação, né, por muito tempo, o transportador, no caso Petrobras no Brasil, e os consumidores, as distribuidoras de gás, que juntos, reunidos com o transportador, desenvolveram. O mercado, ele foi desenvolvido conjuntamente. Agora, se vê uma solução dessa sem Petrobras? Não, é difícil a gente falar isso, né, num mundo tão conflitante no sentido de... Porque se eu falo aqui, por exemplo, de Petrobras, aí vão dizer que eu sou estatista ou vão pensar que, na realidade, eu sou contra o mercado liberal, etc. Independentemente dessas definições, eu, de novo, por isso que eu faço a condição de frisar a palavra Estado. Quando eu digo Estado estruturante, eu estou falando de BNDES, eu estou falando de Petrobras, porque é uma empresa hoje do Estado brasileiro, né? Eu estou falando de uma empresa do Enlarce na Argentina, da IPF na Argentina, estou falando de agentes privados, obviamente, porque quem tem o cacuete de fazer a conta, de analisar e de correr atrás do risco, tem apetite por risco, e obviamente pelo outro lado positivo do risco, que é o retorno, é o agente no curto prazo e no médio prazo privado. O agente de Estado, ele é estruturante, ele tem que pensar como solução de desenvolvimento de longo prazo. E, de novo, se a gente está falando de gás num volume desse tamanho, né, da Argentina, com estrutura de transporte necessária, a gente está falando de projeto estruturante. E aí eu não consigo pensar em algo sólido sem passar pela condição de agentes de Estado trabalhando em conjunto com agentes da iniciativa privada. Certo. Bom, e Walter, você mencionou que isso já é uma discussão hoje posta, né? Enfim, tanto do lado brasileiro quanto argentino, enfim, de estruturação de um projeto desse. Certo. Qual fórum de discussão hoje tem acontecido? É empresarial? É naquele grupo de trabalho que foi criado entre Brasil e Argentina para discutir as rotas alternativas? Também. Eu acho, André, que esse é um ponto otimista a gente olhar, né? Alguns anos atrás a gente não tinha esses cenários. Hoje nós temos vários grupos, né? Meia dúzia de grupos que estão reunidos e ou pensando soluções para esse problema, né? Tu pensar, por exemplo, no âmbito da América Latina, a OLAD, né? Inclusive tem um evento, eu participo esporadicamente lá do comitê para entender e acompanhar de integração, né, energética, aonde tu vai colocar esses players. A gente está falando de Argentina e Brasil aqui, eu falei bastante, mas a gente não pode esquecer dos agentes potenciais consumidores, o Chile, que é importante, obviamente, né, ainda que em volumes menores comparados ao Brasil, certamente, mas a própria Bolívia, né, o Paraguai, o Uruguai, ou seja, esses agentes, no âmbito então de Latinoamérica, a gente tem lá a OLAD, né, que eu acho que é um fórum que tem avançado bastante, e é interessante porque eles têm um braço de Estado, né, no Ministério de Minas e Energia,
energia, tanto no caso do Brasil quanto a Argentina e os outros países. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Além disso, tu tem ações privadas, né? Transportadoras que conversam com produtores de gás na Argentina, o caso, né, não só da TSB, como a TBG, e outros potenciais que podem se apresentar. E existem agentes de fora. A gente tem informações de que fundos de investimento e empresas que trabalham com infraestrutura estão avaliando, né, condições de entrarem, né, no momento certo nessas discussões, né? Então, eu te diria que a gente iniciou um processo. Eu estou otimista. Eu acho que o resultado inexorável, né? Apostando que os argentinos efetivamente vão querer monetizar aquele gás, né? Não vejo como não fazer. Seria perder uma janela de oportunidade muito complicada se a gente pensar o gás como transição energética. Vai lá, hidrogênio, fontes fotovoltaicas, outras coisas que estão aparecendo. Tu pensar em jogar fora essa oportunidade é complicada. Mas eu não posso deixar de reconhecer, de novo, eu não sou hipócrita, André, de mudar um pouco dessa condição do que a gente fala de integração, né? É ótimo, essa palavra, ela é fantástica, e eu tive a oportunidade, inclusive, de falar recentemente isso, ao vivo e a cores, com o embaixador da Argentina, que esteve lá no Rio Grande do Sul, fazendo isso que eu estou falando, né, de integração, conversar, dizendo a ele que, na realidade, a gente não teve capacidade, em toda a história da América Latina, de fazer uma integração entre Brasil e Argentina para fazer um trem cruzar de Paso de los Livros para Uruguaiana. Tu não consegue um trem, ele não cruza, porque a bitola do trilho é diferente. E a gente fala de integração. Eu acho que é legal falar de integração. E aí eu propus a ele, brincando, obviamente, que a gente deveria mudar essa palavra de integração. A gente deveria utilizar uma outra palavra que os castelhanos usam bastante, que eu acho muito legal, que é compartir, né? Que a gente vai comer uma sobremesa. Vamos dividir essa sobremesa, em português. E o argentino diz, não, dividir não é legal, porque dividir, né, tu separa, tem perda. É legal compartilhar, né? Eu acho que compartilhar é bom, mas daí a gente tem que compartilhar, não é o gás, né? A gente tem que compartilhar, de novo, e aí eu falo um pouco com a minha cabeça de financeiro, compartilhar o que efetivamente gera motivação para quem assume risco e bota dinheiro, que é o quê? Compartilhar cash flow, compartilhar retorno sobre investimento, compartilhar redução de riscos, renda. Sim. Isso é compartilhar, né, na prática, tá certo? O resto a gente entende que faz parte da conversa, né? Walter, num dos primeiros episódios aqui do videocast, a gente recebeu o Javier Toro, da Wood Mackenzie, e ele, numa análise ali sobre o gasoduto, ele coloca o Uruguaiana ali numa perspectiva de mais longo prazo, a visão, né, deles. Faria mais sentido ali na próxima década, enfim, no final da próxima década. É algo que vocês compartilham aí o entendimento, ou tem uma opinião diferente? Não, eu entendo a manifestação dele, que parte do princípio de que, na realidade, a TSB como fonte alternativa, que não existe, de fato, o trecho 2, e aí ela imagina uma fonte que já existe, que está conectada, um gasoduto, né, digamos assim, feito por partes, passando pela Bolívia. Nesse sentido. Então, por outro lado, eu tenho que discordar, né, dizendo que não é uma fonte vista como médio, como longo prazo, ou alternativa, um plano B, coisa que vale, porque antes de a molécula de gás chegar em São Paulo, chegar no Brasil, passando pela Bolívia, ela chegou no Rio Grande do Sul, chegou no Brasil, vindo por uma linha que foi construída diretamente. E até para valorizar, porque se tu pensar, André, a TGN, ou TGM, né, porque tem um traço ali que é diferente, juridicamente falando, eles fizeram um duto de 450 quilômetros que vai de San Jerônimo, que é um hub na Argentina, de distribuição, até Uruguaiana, que foi usado, que nem o gasoduto, Uruguaiana-Porto Alegre, 450 quilômetros. Imagina que tanque esse que eu deposito e estoco o gás, né? 450 quilômetros com 24 polegadas. Imagina a quantidade de gás que não tem lá dentro estocada, né? Então, isso foi feito lá no passado. Olhar hoje, e por isso, de novo, eu entendo essa manifestação, poxa, a TSB vai para depois. Não vejo assim. Eu tenho convicção de que a TSB ela está
importante quando eu falo de TSB, eu estou falando da autorização que os acionistas têm para construir esse gasoduto e do que está colocado lá. E do porte dos acionistas que estão na mesa da TSB. De novo, né, a Total Energy, que é um grande produtor de gás na Argentina, tem interesse, obviamente, em monetizar e exportar esse gás. A própria Petrobras, né, que está, enfim. O que acontece? Esses acionistas, eles não vão deixar passar na frente uma condição, depois de 25 anos, de um gás que está saindo da Argentina, já conectado com o Brasil, através de Uruguaiana. Assim, vamos ficar vendo esse filme, né? E se fala em Paraguai, por exemplo, eu acho que é muito legal imaginar o Paraguai. Eu, como sul-americano, acho interessantíssimo o Paraguai monetizar um pouco do gás argentino, usar esse gás, desenvolver, perfeito. O próprio Uruguai, que já utiliza bastante, o Chile, que já está utilizando. Então, essas alternativas de rota que se fala, eu acho que são complementares. Em momento algum, perguntar, não vê como um concorrente, então? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu acho que... de novo, tu vê que a nossa condição de sul-americanos, latino-americanos, a gente sempre coloca assim, né, o River e Boca, a gente de competição, eu acho que são complementares e friso isso sem hipocrisia nenhuma, porque a gente fica o tempo inteiro, André, os transportadores, né, o mercado, falando de flexibilidade, tá certo? Puxa, a gente viu o que aconteceu com a guerra da Ucrânia, por sorte a Europa estava bem preparada e conseguiu atender, por quê? Porque tem flexibilidade, né? Criou as condições necessárias para dar. Tu imagina, por exemplo, a América Latina conectada com Vaca Muerta, e tem mais, parece, descobertas mais ao sul agora, inclusive, estão anunciando, ou seja, um grande volume de gás monetizando, a própria Argentina, obviamente, ganhando com isso, e a América Latina toda podendo ter gás chegando, inclusive, lá de águas profundas, chegando do pré-sal, né? E outra coisa que se fala também, GNL, né? Eu ouvi... se me permite um segundinho, uma conversa na Argentina de produtores, produtores não, de construtores de gasodutos, de modo geral, infraestrutura, não só gasodutos, infraestrutura, falando o seguinte, que eles estavam cansados dessa conversa de gasoduto, sabe, contratos de longo prazo, quem vem primeiro, se diminui risco, e tu fala, eles encheram, e aí nós vamos fazer o seguinte, um grande gasoduto que sai de Vaca Muerta, e chegaria até Punta Colorada, mais ao sul, né, de Bahia Blanca, para, a exemplo do que está sendo feito com óleo, né, mandar GNL para o mundo. E aí, sabe, se o Brasil quiser comprar, inclusive pode comprar, porque tem terminal. E aí nós vamos parar com essa conversa de fazer gasoduto, e discutir redução de riscos, contratos, etc. É um pragmatismo, o exemplo do que a gente fala. Não acredito nisso, porque não é uma condição estruturante, né? É estável, é um mercado spot muito complicado, enfim, e tem outras variáveis geopolíticas lá fora que podem, inclusive, viabilizar esse cenário, né? Se a gente pensar, por exemplo, na cooperação existente entre Rússia e China hoje, com fornecimento de muito gás, né? Virando GNL, a China, por exemplo, menos dependente de GNL, ou seja, aí é uma conversa um pouco mais ampla. Mas eu sou, depois de 25 anos, eu me autorizo otimista, né? Chegamos até aqui e eu acho que é, de novo, inexorável que esse gás de Vaca Muerta passe pelo Brasil. E a TSB está pronta com o seu gasoduto Argentina-Brasil, né? Up to date para inserir, e está sentada, eu estou conversando bastante, está nessa mesa. Né? E, bom, por tua fala, me faz imaginar que a gente pode ter uma nova composição acionária da TSB? Ou... Sempre, eu me pergunto isso. Mas os sócios da TSB vão fazer esse gasoduto? Eu digo, olha, o gasoduto é um negócio que está... A empresa, obviamente, é uma empresa de capital fechado, mas o negócio, o transporte de gás, na posição que está da TSB, estrategicamente colocado no sentido de que já está conectado com a Argentina, ele apresenta resultados potenciais muito interessantes. E se a gente olhar principalmente para quem tem um pé no gás argentino e para quem tem um pé na demanda potencial aqui no Brasil. Então, se vai permanecer o sócio ABC, ou tem apetite, ou tem competência, ou está no core business, trabalhar no midstream ou não, etc., eu acho que o próprio movimento, né, das peças vai trazer isso. O que eu sei é que, efetivamente, esses sócios
tem muito claro, não tenha dúvida disso, o potencial e o valor dessa, de novo, né, essa opção que eles tinham até então, o valor que essa opção tá, Legal. atingiu. Bom, e essa conversa sobre expansão, né, enfim, conclusão do projeto, ela já chegou ao plano integrado de infraestruturas da EPS? Chegaram a sugerir esse projeto lá para... Na realidade, a EPE atualizou, né, o seu plano integrado com o modelo que a gente dispõe, que é o Sim. modelo que está aí posto, né, a conexão Uruguaiana até Triunfo, etc. Pensar em algo mais estruturante não está na agenda da EPE. Me parece que eu não sei se a gente vai viver esse cenário. Eu falei de um cenário que eu imagino como ok, que seria um cenário gasoduto exclusivos de exportação na Argentina, um diâmetro maior, para não ficar fazendo o que ocorreu com o Gasbol, né? Olha o que acontece com o Gasbol, né? Hoje o Rio Grande do Sul fica dependente até hoje de gás, porque tem uma estrutura de telescópio. Se a gente, claro, imagina, né? A história do goleiro, se bateu no canto A, ele foi no canto B. Se a gente voltasse lá no passado, certamente o Rio Grande do Sul brigaria, como é de tradição, para que esse gasoduto chegasse em condições de trazer gás hoje abundante, digamos assim, né? Diferente de um tempo atrás, para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje consome 2 milhões, a demanda do Rio Grande do Sul hoje, porque tem gargalo de transporte, é 2,2 milhões de metros cúbicos. Né? Então, de novo, aí eu volto lá no início, né? Não se consegue imaginar um gasoduto vindo para atender o Rio Grande do Sul, e aí vamos fazer o quê? Vamos colocar no Rio Grande do Sul, sei lá, 5 milhões de metros cúbicos, interrompe o gás vindo do norte, né, pelo Gasbol, e recebe só gás argentino, 5 milhões. Aí nós conseguimos fazer um gasoduto. 5 milhões dá para começar um gasoduto. Eu já ouvi essa conversa de argentinos. E aí, 5 milhões de metros cúbicos? Mas então o Rio Grande do Sul que consome vai fazer o que hoje para mais do que duplicar a sua demanda? Não, nós temos termoelétricas potenciais, etc. Nossa, tá bom. Mesmo assim, no limite, até onde iremos? Vamos fazer 4, 5... Ele nasce assim, importante, né? O gasoduto nasceu para ser âncora de térmicas, né? 4 térmicas, consumiria, sei lá, 10 milhões, e o resto seria marginal para industrial. Então tem um mercado, eu vi um número recentemente, é público, foi de um trabalho da Fiergs. O Rio Grande do Sul tem lá 400 empresas potencialmente mapeadas, etc., que trariam à mesa de negociação uma demanda potencial bastante significativa e são sedentos por gás barato, etc., aquela conversa né, que a gente ouve todo dia e ajusta. O fato é que isso é muito legal, mas esquece, não é disso que nós estamos falando hoje. Não é esse mercado que nós vamos atender com estruturante de 2 milhões aqui, 1 milhão ali. Então, para atender mercado de gás no Brasil, é mais do que o Rio Grande do Sul. Eu estou insistindo nesse ponto para chamar bem a atenção, André, se tu me permite, porque o gasoduto Argentina-Brasil tem que ser uma ponte para o Brasil. E me permite só recapitular aqui, né? A gente estava conversando sobre o traçado, como hoje vocês estão revisitando ele, e a capacidade, pelo que eu entendendo, também, né? Potencialmente, a gente imagina, de novo, para atender essa capacidade que eu estou chamando aqui estruturante, para amanhã, daqui 10 anos, eu vou lá e, puxa, agora eu preciso duplicar o gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, porque tem uma demanda que se apresentou maior aqui, tem 2 termoelétricas, uma indústria de fertilizantes, etc. Como é que faz? O Gasbol hoje tem essa dificuldade. E aí, para falar em demanda, o leilão de reserva de capacidade, né, que está sendo pensado para o ano que vem, pode ser ele vai ponto de mexer, partida interessante aí? Ele vai mexer se a gente imaginar que potenciais demandantes, né, vão se apresentar, pode ser uma provocação. Eu gostaria muito de ser provocado nessa linha, né, como o pessoal faz, está ocupando espaço aí, vamos movimentar, quer dizer, já que você tem autorização, tem disponibilidade para atender essa demanda? Ok. E aí o timing desse projeto não é o que você espera. Espero que não seja o que o Javier, por exemplo, da Wood Mackenzie colocou lá para o final da próxima década, mas também acho que me parece fora hoje do ciclo tarifário que está sendo discutido hoje na revisão tarifária. Certamente não. Sendo, de novo, na linha para ser coerente com a questão de pragmatismo. Os tempos normais que se pensou ali atrás tu precisa, sei lá, de 2 anos, 1 ano e meio, no caso do Rio Grande do Sul, para pensar a renovação da licença de instalação, etc. Que, aliás, é uma proposição que a gente vai estar levando aos sócios para retomar o processo de renovação da licença de instalação do gasoduto, onde se tem a oportunidade, de novo, de revisitar toda aquela área, atualizar, porque demora 1 ano e meio, 2 anos, estou exagerando aqui, talvez menos,
porque a legislação mudou, etc., para que a gente não, no caso de uma demanda nesse sentido, de participação, consiga reduzir. Fora isso, enquanto isso ocorre, melhor dizendo, tu teria lá um tempo de análise de processo, de trabalho, de projetos, etc. Então, se a decisão fosse tomada amanhã, por exemplo, de fazer esse trecho do gasoduto Argentina-Brasil, a gente precisaria, sei lá, de 4 anos a partir de hoje, num cenário realista, digamos, mantidas as condições normais de temperatura e pressão. E eu tenho que ter cuidado quando eu falo isso, porque eu estava conversando isso com um dos sócios lá na Argentina, e aí eu disse, não, me foi perguntado assim, né? E eu disse como eu estou respondendo a você aqui. E aí disse, mas como, Farioli? Puxa, a gente conseguiu fazer o Nestor Kirchner aqui, a fase 1 em 6 meses, muito rápido. Eu disse, não, quem decide isso é quem vai pagar a conta, obviamente, né? A gente pode trabalhar 24 horas, enfim. Então tem um espaço a depender de construção, e aí, claro, fechado todas as questões de contrato e negociações, de 4, 5 anos. Né? Se o ciclo regulatório que a gente está pensando, que tu te referiste, é de 2026 até 2030, eu acho que nesse horizonte desse ciclo regulatório, a gente vai estar decidindo, né, esse futuro próximo, para o próximo ciclo regulatório. Vamos entrar então um pouquinho em revisão tarifária, e também fica o convite aqui já compartilhado aqui, né? Enfim, a porta também está aberta aqui, a casa está aberta, o estúdio está aberto para a TAG, para a NTS, TBG, para a gente conversar um pouquinho sobre a revisão deles, né? Mas vamos falar um pouquinho do TSB. A proposta tarifária que vocês apresentaram para a ANP nesse processo, pelo meu cálculo aqui, deu um aumento ali de 11%, da ordem de 11%, entrada e saída no trecho... E agora, 3, né? Trecho que é 3. Triunfo, né? Exatamente. Canoas até Triunfo. Isso. É basicamente o que esse aumento, né, o Walter? Essa base de 11% você tomou como base de comparação a tarifa existente, vigente. Né? Tem aí certamente um fator de correção, que é normal, que é um ponderado de IGPM e IPCA, por força da própria portaria da ANP, que assim define, e tem também aí ajuste basicamente de OPEX, né? Já que na realidade nós não temos aqui OPEX, né? Por que isso? Porque a BRA, que compõe esse base regulatória de ativos, né? O numerador, que a gente sempre fala da fração, ele, no caso da TSB, que é um caso excepcional, né? Ele é uma BRA que a gente chama teórica, no sentido de que o gasoduto que lá está efetivamente enterrado entre Canoas e Triunfo é um gasoduto de 24 polegadas, né? Um ativo que foi mobilizado, está lá registrado, enfim, na contabilidade da TSB, mas não é o ativo que efetivamente foi utilizado para fazer o cálculo da tarifa que entrega esse gás para o carregador. Porque o carregador, obviamente, não vai pagar por uma ineficiência do projeto à época que não se concretizou, por um gasoduto que tem 15 milhões, 12 milhões de metros cúbicos, que ele vai utilizar 800 mil. Então, a ANP, inteligentemente, lá no passado, quando montou esse modelo, estava nascendo as regulações, ela definiu que a gente deveria criar um gasoduto virtual, teórico, que atendesse à demanda específica se apresentaria. No caso, a época de 800 mil metros cúbicos, que é o que a gente oferta de capacidade, e vamos estar ofertando, inclusive, agora para o próximo ciclo regulatório. 800 mil metros cúbicos com uma BRA, um gasoduto de X polegadas de diâmetro, com um metropol de X dólares, enfim, um WACC que é definido pela ANP, e a partir daí tu tem um retorno, uma BRA, ponto. Obviamente que essa BRA foi construída em 2012, ela foi corrigida, como diz a legislação estabelecida pela ANP, a portaria, tu corrige e deprecia, e aí tu tem a BRA atualizada da TSB. O OPEX, né, que compõe, obviamente, também a operação, ela é radicalmente enxuto no caso da TSB. Né? A TSB tem 4 empregados, são 2 diretores e 2 engenheiros, e mão de obra que faz a operação e manutenção do gasoduto terceirizada. Então, os custos operacionais, eles são já apropriados para esse ativo que ali faz. E a TSB, então, mantém tanto o trecho 3 nessa estrutura de custo, como o trecho 1 em Uruguaiana, ainda que o trecho 1 não esteja ofertado como capacidade, né? Porque é um ponto exclusivo de tomada, no caso da termoelétrica lá de Uruguaiana, que pode ou não consumir. Existem, inclusive, perspectivas de que venha consumir no curto prazo, talvez médio prazo agora, ainda esse ano, por conta de
compor, né, uma demanda do operador nacional do sistema que pede para que ela se certifique e dê flexibilidade para a geração. Ou seja, mas isso não está no escopo da oferta de capacidade do trecho 3. Né? Entendi. É o primeiro processo de revisão tarifária pelo qual a TSB passa também, né? A TSB fez o seu primeiro oferta de capacidade, apresentou a sua tarifa, o seu cálculo em 2023, então vivemos 2023, que vigiou para 2024, e no caso 2025. Então agora a revisão tarifária é 2026 e 30. A proposta que está na ANP é uma proposta que foi feita há 3 meses atrás, aonde se deixou indicado que nós teríamos um indicativo, né? Deixou registrado, indicado, que nós temos a perspectiva de investimentos nesse trecho. Não é investimento estruturante, mas enfim, estação de medição, etc. E o próprio ajuste de OPEX. A TSB está negociando contratos que vão impactar no seu custo, né, nesse período. E a gente, então, provavelmente, no fechamento dessa proposta tarifária, a gente deve atualizar esses valores durante a audiência, enfim, que está ocorrendo, para que, em definitivo, a gente tenha, então, uma tarifa que deve ser, na ordem que você está falando, talvez um pouquinho mais, dependendo dos ajustes, né? Agora, pelo que eu estou entendendo, a ideia, a proposta de vocês é replicar essa solução excepcional, né? Que foi certamente. Para a BRA, para essa proposta certamente. também, ou seja, ciclo novo, né? Essa proposição que está lá na ANP, o modelo não foi alterado, a gente não ofertou agora o gasoduto inteiro, digamos assim, para transportar, sei lá, 800 mil contra 12 milhões, imagina. Em termos de investimento, o que está previsto aí para esse próximo ciclo, né? Se eu pensar em investimento estruturante, vamos construir o gasoduto, etc., obviamente que está fora. No caso do trecho 3 e no trecho 1, a gente tem investimentos que são melhorias, principalmente vinculadas ao atendimento da URTM, né, que é o Regulamento Técnico de Medição, que é uma exigência da ANP para que se atualize tanto os medidores de pressão, medidores de fluxo, né, como os computadores, etc. E isso implica, no caso da TSB, é significativo, porque a TSB tem uma receita limitada, é só aquele trecho, e também no trecho 1, onde a gente vai ter que fazer investimentos para atender a legislação com implementação de estação de medição, que no trecho 1, né, não está disponível, certo? E que é conectado direto com a Argentina para poder entregar o gás segundo estabelece o regulamento para a Sulgás, que por sua vez entrega para a termoelétrica, né, nessa condição. Perfeito. Hoje, Sulgás é a única carregadora ou já teve mudança aí com o Mercado Livre? Exatamente. É recente, até bem atual. Nesse mês de agosto, né, nós já operamos com um novo cliente. A TSB dobrou seus clientes. Ela tinha somente a Sulgás e hoje a Volken, né, que é a comercializadora associada da Braskem, é o braço da Braskem, ela adquiriu capacidade, né, recebeu de uma cedência de capacidade da Sulgás, e com isso a Volken então pegou parte dessa capacidade e está comercializando. Hoje só para a Braskem, né? Mas no médio prazo, talvez já no próximo ciclo, a Volken venha participar, ela individualmente, como comercializadora, e aí comprando mais gás, inclusive para complementar, né? Ou substituir gás que hoje os clientes que existem nessa região do polo petroquímico compram da Sulgás, né? E a gente vai ver, a nossa expectativa é que fique em torno desses 800 mil metros cúbicos, tanto Sulgás quanto Volken, porque a demanda dali está muito estável, estruturante, né? Beleza. Bom, Walter, a gente também vê nessas últimas semanas aí o movimento dos usuários, né, de pedir um pouco mais de prazo para a discussão das revisões tarifárias. Eu observei, né? eu observei. A Begás também colocando um pedido de um freio, né, de arrumação ali da agenda regulatória da ANP. Como vocês têm olhado essa perspectiva? Eu posso te falar como TSB e posso te falar como transportador, né? Então, eu acho que como transportador é uma questão mais ampla. Me surpreende essa questão da Begás, te confesso, porque isso está posto desde 2021, 2020, né? Então poderia ter se discutido, agilizado o cronograma, influído no cronograma. Então esperou-se que o cronograma chegasse no ponto que está hoje, e aí então agora eu vou pedir para prorrogação de prazo e tal. Eu te confesso que eu fiquei sem entender, um pouco confuso nisso. O argumento deles acho que tem muita consulta pública aberta ao mesmo tempo. Houve um represamento, né, de fato. Não tenha dúvida, isso é verdade. Processos, exato. Né? Isso é fato. E calhou de tudo acontecer ao mesmo tempo. Acho que o pedido da Begás é esse, né? Associado a agenda de ANP, né? É complicado.
Certamente isso é público, tá posto. Mas eu tenho a impressão, de novo, sou um otimista, eu acho que tanto a ABGás, o próprios transportadores, no caso a ATGás, junto com esse mercado, vão saber priorizar, né, o que é importante. O fato é o seguinte, o ano que vem os tomadores de capacidade dos transportadores terão lá, obviamente, a sua capacidade. E a ANP está trabalhando bastante para isso. O outro aspecto que é a interferência, né, a solicitação de postergação, eu te confesso que daí eu fico neutro aqui, porque não é a minha área, eu teria que pensar juridicamente quais são as possibilidades, não sei. A única coisa que eu posso manifestar, e aí sim é muito transparente, eu aqui, fiquei surpreso, puxa, isso está posto desde tanto, então quando nasceu poderia ter sido feito rápido, né? Mas tem essa justificativa de, não, é que veio tudo junto agora, enfim. E Walter, classificação de gasodutos, né? Um tema que tem levantado bastante debate aqui. TSB se posicionou lá no processo de consulta pública? Como é que foi Sim, a TSB, porque eu como CEO, né, diretor-geral da TSB, eu tenho assento na ATGás, no Conselho de Administração, a gente acompanha as discussões, e a TSB, ela tem, e isso é uma concepção específica minha, mas obviamente que eu manifesto a da empresa. E a empresa entende que está muito claro lá na Constituição, assim, de uma forma muito pragmática, de novo, energia né, atribuição específica do ente federado, enfim. O resto são conflitos de mercado e necessidade. Eu acho que a gente fala ao mesmo tempo, André, seguido, a gente está conversando sobre isso, a gente, que eu digo, o mercado, que nós somos incipientes, estamos começando, né, a questão do gás, a abertura, a flexibilidade e tal. Então, esses ruídos, essa entropia, ela é própria desses momentos que a gente está vivendo, não é um mercado maduro, mas me parece, digamos assim, incompreensível se você pensar, a gente está falando da Argentina, que tem 40 anos na nossa frente, ainda depois da lei do gás, depois dos desafios que a gente tem, que a gente falou aqui, né, sobre a estrutura, a gente ficar discutindo se um gasoduto é um gasoduto de transporte ou se é um gasoduto de distribuição. Sabe, parece que é um capítulo que já deveria ter passado, porque se a gente dissesse nós não temos legislação que fala sobre isso, de novo, eu não sou advogado, eu estou aqui simplesmente falando de uma análise, né, pragmática do que está posto. Se você me mostra a Constituição e eu enxergo ali que está escrito e eu tenho em mente, desde pequenininho na escola, aprendendo que a Constituição é a que define a regra maior, puxa, como é que faz? O resto, aí fica os pleitos e tal. Por outro lado, eu também não posso deixar de perceber um clamor, né, do mercado que quer agilidade, quer flexibilidade, quer tal, mas ao mesmo tempo é uma solução de curto prazo. Se a gente pensar um pouco mais de longo prazo, teríamos que pensar numa condição mais organizada, mais estruturante. E aí a gente sai desse setor, vai para um setor de regulação, um setor de planejamento. Aí fica mais complexo, porque a gente estaria falando de entes, né, estaduais ou estatais, federados, que devem pensar como é que essas coisas acontecem. Mas eu acho que está na média, se a gente olhar depois no passado. Eu posso falar isso de novo, porque depois de 25 anos a gente já viu algumas coisas, então faz parte mas é determinante, né? Se a gente pensar essa questão de definição de fronteiras entre transporte e distribuição, se você se colocar no lugar de um transportador que está fazendo e precisa investimentos e pensar no seu negócio, no seu fluxo de caixa, etc., imaginando que amanhã ou depois ele pode ser bypassado por uma solução, talvez justa, legal, etc., no sentido de atender uma demanda reprimida, coisa desse tipo, mas ágil, fica difícil, né? Então é mais um ponto para ser discutido, né? pendente, que aumenta o risco, né? E atrasa a decisão de negócio, fica complicado. Muito bem, conversamos então com o Walter Farioli, diretor-geral da TSB. Walter, te agradeço muito aqui por visitar nosso estúdio. Excelente, André. Eu que te agradeço essa oportunidade. São poucas as oportunidades que a gente tem de falar assim tão tranquilamente, né? Pausadamente, sobre assuntos que são muito importantes, e eu quero te confessar que estou muito à vontade para expressar aquilo que efetivamente, né, eu imagino. Obviamente que ninguém é o dono da verdade, são posições, mas depois de 25 anos discutindo, pensando e falando portunhol com os hermanos que estão aqui, sempre eu me sinto à vontade, né, para falar um pouco sobre isso. Muito bem.
seu videocast Gas Week, seu ponto de encontro semanal de conversas sobre o mercado de gás natural. Tenha uma boa semana e fique conectado com a gente na Agência Issues. Um abraço.